Windows R. Olá, eu sou o Ben David, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso R, módulo Programação em R, nível básico. Estamos hoje na nossa aula 18, estamos falando sobre as boas práticas de como escrever um código. Bem, se vocês tiverem dúvidas e quiserem mais detalhes sobre essa videoaula, acesse a página do curso, que é bendavid.github.io/curso R. Você vem aqui na barra de navegação, em material, e escolhe a opção básico. Na opção básico você tem todo o material do curso para esse módulo. Nessa aula de hoje, vocês podem, para consolidar o conhecimento de vocês, chegar na seção das boas práticas de como escrever um código. Aqui nós falamos um pouco mais detalhado sobre alguns recursos que nós temos para tentar melhorar a escrita do nosso código, em que nós falaremos de modo bem superficial nessa videoaula. Então, usem as duas formas para poder consolidar o seu conhecimento. Vamos lá. Bem, até então, nós já percorremos a criação de scripts, salvamos os nossos scripts, nós criamos as nossas funções, controles de fluxo, criamos os nossos objetos, entendemos tudo isso. E aí, a gente sempre, quando escreve essas linhas de comando, a gente pensa em armazenar, né? No nosso script, no nosso ponto R, com um objetivo básico, né? A gente tem dois pensamentos. Ou você irá fazer o compartilhamento, guardar isso para futuras consultas, ou você vai fazer um compartilhamento desse código para análise com algum outro companheiro de trabalho, etc. Então, de alguma forma, esse script pode ser acessado novamente, porque se assim não fosse, não precisaria ter salvado. Então, se você vai salvar, assim como você escreve de modo organizado na linguagem humana, na linguagem de código é algo imprescindível você tentar fazer a leitura de um código escrito anteriormente. Ainda mais que o processo de lógica em todo essas linhas de código, elas estão bem aguçadas. Então a gente precisa entender o que está por trás, quais foram as ideias que esse código quis passar. Então, a forma de como escrever as suas linhas de código, elas podem facilitar de forma considerável a leitura para situações posteriores. Então, esse é o objetivo da aula de hoje, tentar mostrar a vocês como escrever um bom código, ou melhor, como ter boas práticas de como escrever um código. Bem, diante dessa situação, uma coisa que a gente já pode fazer, e aí nós temos um recurso que é a nossa IDE do RStudio, o RStudio, em que nós fazemos diversas configurações em que o RStudio ele diferencia objetos, resultados por colorações, fontes, etc., que tudo isso facilita a nossa escrita, facilita a visualização de um erro ou qualquer outra coisa. Por isso, a vantagem da utilização de uma IDE, né? Para você fazer essas atualizações, bem como separação, espaços de elementos dentro de uma linha, espaços de linhas, tudo isso a gente consegue ter recursos no RStudio para poder facilitar essas operações, vamos dizer assim, né? Essas configurações. Então, o que você pode fazer no RStudio é vir em Tools, lá no menu, Global Options, Encode, e aqui nós temos as opções específicas para nós marcarmos essas opções, que quando você marcar essas opções, aqui a gente poderia mostrar para vocês no RStudio, aqui eu tenho uma análise anterior.
Aqui em Tools, em Global Options, todos esses recursos que vão aparecer aqui para nós em Code, em que nós temos o Editing, nós temos o Diagnostic e temos também o Display, e eu aciono todos aqui, ó, nessa parte geral, no Display todos em geral, e aqui no diagnóstico todos em geral. Se você não quer tudo isso acionado, pelo menos o guia de estilos de diagnóstico do R, ele é interessante. E aí, por fim, eu aplico. Uma vez que você faz isso, perceba aqui essas renderizações, essa formatação que se apresenta para mim no RStudio, que ao passo que quando você começa a escrever determinados comandos, funções, em que você formata, por exemplo, usando aqui a função for, em que você dá condições à função for para uma determinada situação, em que você usa um espaçamento específico, em que esse espaçamento ele não está condizente, que gera algum problema, perceba os pontinhos que são gerados aqui, que ele mostra tudo isso, e eu começo a escrever qualquer coisa, sei lá, I mais 1, né? E aqui eu saio dessa condição, esses espaços aqui de formatação que a gente começa a escrever, nós somos auxiliados por mensagens que ocorrem aqui no RStudio. Então isso pode facilitar de forma considerável um suposto erro, alguma formatação. Então, depois que você se ambientar nesse sentido, a leitura posterior ela vai facilitar demais, além da agregação de um comentário. Mas vamos seguir sequência do que nós estamos falando sobre essa questão das boas práticas. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, o que você pode ter como recurso, que é muito interessante, é utilizar o pacote Styler, em que esse pacote Styler ele dá aqui, uma vez instalado, e aí se você quer saber como instalar, nós temos uma videoaula lá no início da nossa página, que é quando nós falamos sobre os pacotes que nós utilizamos para o curso. Nós temos uma videoaula, ainda não do curso, mas uma videoaula anterior, feita anteriormente, que eu mostro como fazer a instalação de pacotes. Uma vez instalado esses pacotes, perceba aqui comigo o seguinte, eu tenho um código que ele não está aqui formatado, perceba que está tudo no mesmo alinhamento, e aí eu vou usar a opção aqui Style Active Line, File na realidade, e ele formata para mim sem eu ter feito nada em termos de configuração, né, de alteração de linhas de comando, simplesmente pelo pacote Style. Se vocês querem mais detalhes sobre isso, é interessante, eu deixei links lá na página para você ver quais os recursos que você tem para esse tipo de formatação, para um bom estilo de escrita de código. Bem, feitas essas considerações, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos começar para uma boa escrita de código é a questão do nome dos arquivos. Prefiram nomes de arquivos curtos, resumidos, em que não haja espaços, acentos que estejam fora da codificação ESC, porque tudo isso pode gerar conflitos na hora de uma leitura, na hora de você carregar. E ainda mais, evitem nomes compostos, nomes muito grandes. Então, mesmo perceba que um computador ou um programa, ele vai fazer uma leitura e à medida que você entrega para um programa coisas mais complexas, mais trabalho ela terá para tentar entender. Então aqui nesse caso, uma coisa é o nome e outra coisa interessante são as extensões. Convencione a extensão .r com letra maiúscula. É uma forma convencional do que você utilizar o R com letra minúscula. Essas ideias aqui de organização é a mesma do que você usa, lá no final nós vamos falar, mas já antecipo, da atribuição que você usa a flechinha do que a igualdade. O resultado vai ser o mesmo, mas é questão de organização. Claro que isso tudo que eu estou repassando
não é que você deve seguir, mas são recomendações. Uma outra coisa que a gente faz que é imprescindível os comentários. Então, toda linha de comando ou uma sequência que tenha uma finalidade, comente, porque futuramente você vai voltar. Imagine que aquilo está tudo empilhado, sequenciado e tem tantas ideias por trás. Se você não comentou, vai passar muitas horas para fazer a leitura desse código para tentar entender o que é que você quis dizer ou quis repassar com aquelas linhas de comando. Então, para cada linha de comando aqui, eu comento, criei um objeto X e aqui eu estou calculando a média. Então, aqui é uma coisa mais trivial, mas quando você passa a ter diversas linhas de comando, isso passa a fazer diferença. Uma outra coisa que eu já comentei anteriormente são os nomes de objetos. Bem, aqui a gente pode complementar de vocês também evitarem nomes com letras maiúsculas e minúsculas. Inclusive, quando vocês chegarem na seção de desenvolvimento de pacotes, lá no módulo avançado, os meus primeiros pacotes, eu fiz muito isso, mas não percebia. Quando a gente estuda com certa profundidade, você vê até por questão de utilização do pacote, você escrever letras maiúsculas e minúsculas é muito comum disso gerar um erro. Pense quando você usa funções dessa forma, às vezes você retorna diversos erros porque diz que a função não existe quando na realidade foi uma letra maiúscula, e você tem que perceber que os nomes no R, letra maiúscula e minúscula, tem diferenciação. Então evitem isso, deem preferência para nomes curtos, resumidos e tudo minúsculo. Evitem as letras juntas, maiúscula e minúscula ao mesmo tempo em um determinado nome de objeto. Evitem também nomes de objetos de nomes que já existem. Por exemplo, nós temos uma função aqui no R que é min, que significa média. Então evite nominar um objeto por esse nome, como também o SD, o C, o T. Existem diversas outras aí, que aí você tem que ver as ressalvas. Lá nas primeiras aulas, nós usamos uma função chamada interrogação reserved, que você vai ver todas as palavras que estão reservadas, específicas dentro da linguagem. Então, tentem evitar palavras, ou melhor, nomes de objetos que já existem dentro do R. Isso vai diminuir muitos conflitos para vocês lá na frente. Bem, a sintaxe agora. A sintaxe agora do que nós temos é o seguinte: toda vida, quando você escrever um código, os símbolos básicos de operações, operadores lógicos, sempre a gente convenciona utilizar um espaço antes de introduzir, por exemplo, nos operadores binários, antes de introduzir os operandos. Por exemplo, aqui eu estou fazendo uma soma, x mais 1. Essa forma aqui não é uma boa escolha quando você põe tudo empilhado. Então perceba que ao lado em volta dos operadores, nós colocamos um espaço. Em volta, após uma vírgula, nós também colocamos espaços. Na atribuição, que é um outro símbolo, também nós colocamos espaços. A exceção vai existir aqui no caso para os dois pontos. Um ponto ou a sequência que nós temos de 3 pontos, de 2 pontos, que nós não colocamos o espaço, por questão de informarmos. Isso aqui também é um operador binário, uma função, em que aqui nós dizemos o menor valor ao maior. Aqui nesse caso, nós estamos acessando a função min do pacote base, sem ter anexado o pacote base no caminho de busca, que nesse caso não precisa, porque esse pacote base ele sempre está anexado. Mas isso aqui é só uma ideia de sintaxe, de forma de escrever o código. Então veja que essa daqui não são as melhores formas. Então os espaçamentos nos operadores lógicos, aritméticos, booleanos,
são extremamente importantes, bem como outros simbologias, como a igualdade, a atribuição, etc. Uma forma simples que você pode fazer é pegar aqui a função ou uma linha de comando e usar o pacote styler. Então eu venho aqui, coloco uma cadeia de caracteres e uso essa função styler underline text. E aqui eu peço a forma dele me mostrar. Então veja o espaçamento que ele cria já automaticamente. Veja que esse pacote styler ele tem muito mais recursos. Ao invés de ser só uma linha de comando, você pode pedir todo o arquivo do código para ele fazer essa formatação. Muito interessante esse pacote. Bem, o alinhamento com a atribuição à igualdade, quando você escreve isso dentro de uma função, se você pode organizar dessa forma, é permissível sim você colocar o alinhamento ou na igualdade ou na atribuição. Uma má escolha seria quando você coloca os espaçamentos, no caso de função, dos parênteses. Então, a gente põe aqui o parêntese. O parêntese para a função, a gente não faz o espaçamento, mas o parêntese para as funções de controle de fluxo, a gente usa. Então, perceba aqui, na primeira condição, do alinhamento em si, e aqui na segunda situação é a introdução de uma linha de comando com controle de instrução, o for, né? Aqui nesse caso, o que nós temos de diferente é o espaçamento que nós não inserimos no for, na abertura do parênteses para o fechamento do parêntese. Então, convenciona-se colocar esse espaçamento. Essas ideias aqui de boas formas de se escrever um código, a gente está utilizando o estilo Tidyverse, o guia de estilo Tidyverse, lá escrito pelo Hadley Wickham. Lá no final a gente dá, e no nosso material a gente mostra materiais auxiliares que vocês podem se guiar. É claro que no início tudo isso ele pode se tornar um pouquinho complicado, mas de acordo com que você se ambienta, você passa a escrever essas coisas de modo mais intuitivo. Então aqui a gente dá o reforço do parêntese. Sempre quando a gente vai escrever o parêntese para os controles de fluxo, a gente sempre dá um espaço. Tanto aqui, né, quanto um espaço quando a gente vai colocar as chaves, que nós vamos falar mais à frente. Nos colchetes, o que é que a gente faz? A gente dá um espaçamento na separação das dimensões, né? Linha com coluna, por exemplo, se isso aqui é uma matriz. Ok? Diferentemente da condição no if, esse espaçamento é dado fora do parênteses. A condição aqui dentro, geralmente, ou melhor, por convenção, nós não damos espaços internos para essa condição dentro do parêntese. Bem como não deixamos juntos, né, as dimensões dentro de colchetes de uma função, de uma lista, etc. Bem, as chaves é isso que eu queria mostrar para vocês, né? A gente geralmente quando escreve uma chave, nós não inserimos ela numa mesma linha. A abertura e fechamento, a gente sempre convenciona em colocar em linhas separadas. Então, a abertura e fechamento de chave não vai ser utilizado na mesma linha, como aqui a gente está mostrando uma má escolha. Uma outra coisa que eu queria ter falado para vocês era justamente nessa abertura da chave. O parêntese, geralmente quando a gente inicia uma chave, a gente dá uma separação também. No parêntese, a gente só não dá na hora de se escrever a função function. Para os controles de fluxo, a gente sempre faz essa separação. Veja que no operador lógico também nós damos um espaçamento entre os operandos, né? E sempre abertura de chaves e fechamento de chaves em linhas separadas. Por fim, escolha sempre o símbolo de atribuição
a desigualdade inferior e o menos do que a igualdade, porque a igualdade a gente usa sempre para definir argumentos e a flechinha para atribuição ou nominação de objetos. Sempre assim. Espero que vocês tenham gostado. É claro que isso foi muito de modo resumido. Vão lá na página do nosso curso. Tem muito mais coisas que dá para fazer. Tem mais pacotes que vocês podem utilizar. Espero que tenham gostado e até a próxima.